Alegria. Alegria é o cântico das horas com que Deus te afaga a passagem no mundo. Em toda parte, desabrocham flores por sorrisos da natureza, e o vento penteia a cabeleira do campo com música de ninar. A água da fonte é carinho liquefeito no coração da terra, e o próprio grão de areia, inundado de sol, é mensagem de alegria a falar-te do chão. Não permitas, assim, que a tua dificuldade se faça tristeza entorpecente nos outros. Ainda mesmo que tudo pareça conspirar contra a felicidade que esperas, ergue os olhos para a face risonha da vida que te rodeia e alimenta a alegria por onde passes. Abençoa e auxilia sempre, mesmo por entre lágrimas. A rosa oferece perfume sobre a garra do espinho, e a alvorada, o nascer do sol, aguarda generosa que a noite cesse para renovar-se diariamente em festa de amor e luz. Meus queridos amigos, a mensagem do Espírito Meimei, Irma de Castro Rocha, esposa de Arnaldo, que se tornou depois amigo de Chico, ele que era materialista, lutador de jiu-jitsu, e com o desencarne de sua esposa tão jovem, Irma, quando Chico esbarra com ele numa calçada, ele diz que Meimei, que era o apelido carinhoso que somente ele e ela compartilhavam, que significa amor puro, lhe diz que ela desejava muito falar com ele. Ele então vai, pela primeira vez, assistir uma reunião mediúnica, onde, através de uma médium, a sua esposa retorna para dizer que só existe vida. E para nos falar, então, depois, em várias mensagens, sobre a caridade, sobre as crianças e sobre esta alegria. E os espíritos amigos nos pediram para, já que vamos falar sobre Chico Xavier, vocês sabem qual é a maior característica de Chico? Qual a maior característica de Chico? Humildade? Não, a maior característica de Chico Xavier era a alegria. Então nós vamos colocar uma mensagem chamada Evangelho Alegria, psicografada pelo Emmanuel, o mentor espiritual de Chico, que vocês encontram no livro Antologia Mediúnica do Natal, da editora da Federação Espírita Brasileira. Chama-se justamente Evangelho Alegria. Grande injustiça comete quem afirma encontrar no Evangelho a religião da tristeza e da amargura. Indubitavelmente, o sacerdócio muitas vezes impregnou o horizonte cristão de nuvens sombrias, com certas etiquetas do culto exterior. Mas o cristianismo, em sua essência, é a revelação da profunda alegria do céu entre as sombras da terra. A vinda do Mestre é precedida pela visitação dos anjos. Maria, jubilosa, conversa com o mensageiro divino que a esclarece sobre a chegada do embaixador celestial. Nasce Jesus, na manjedoura humilde, que se deslumbra ao clarão de inesperada estrela. Tratadores rústicos são chamados por um emissário espiritual repentinamente materializado à frente deles, declarando-se portador de notícias de grande alegria para todo o povo. No mesmo instante, vozes cristalinas entoam cânticos na altura, glorificando o Criador e exaltando a paz e a boa vontade entre os homens. E agora nós vamos ver um vídeo que vocês encontram no YouTube, de um grupo chamado Celtic Woman, o Walter já pode colocar. São jovens muito talentosas e elas vão estar cantando Jesus, a Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach, para nos trazer também a música, que é mensagem de alegria, para festejar a chegada do grande mestre, como também ficamos tão felizes com a chegada do nosso querido Chico.
Celtic Woman, né, da terra lá de Kardec, na encarnação anterior dele, como sacerdote druida. E enquanto elas cantam, a gente vai lendo a mensagem para ganhar tempo, ok? Então a gente vai voltar agora para o slide e deixar a música de fundo. Começa a reinar o contentamento e a esperança. Mais tarde, o mestre inicia o seu apostolado numa festa nupcial, assinalando os júbilos da família. E pode... Como que percebendo limitação e estreiteza em qualquer templo de pedra para a sua palavra no mundo, o Senhor principia as suas pregações à beira do lago, em pleno santuário da natureza. Flores e pássaros, luz e perfume representam a moldura de sua doutrinação. Multidões ouvem-lhe a voz balsamizante. Doentes e aleijados tocam-se de infinitas consolações. Pobres e aflitos entreveem novos horizontes no futuro. Mulheres e crianças acompanham-no alegremente. O Sermão da Montanha é o hino das bem-aventuranças, suprimindo a aflição e o desespero. Por onde passa o divino amigo, estabelece-se o contentamento contagiante. Em pleno campo, multiplica-se o pão destinado aos famintos. O tratamento dispensado pelo mestre aos sofredores, considerados inúteis ou desprezíveis, cria novos padrões de confiança no mundo. Desdobra-se o apostolado da Boa Nova no clima da alegria perfeita. Cada criatura que registra as notas consoladoras do Evangelho começa a contemplar o mundo e a vida através de prisma diferente. Surge-lhe a terra por bendita escola de preparação espiritual, com serviço edificante para todos, santificante para todos. Cada enfermo que se refaz para a saúde é veículo de bom ânimo para a comunidade inteira. Cada sofredor que se reconforta constitui edificação moral para a turba imensa. Madalena, que se engrandece no amor, é a beleza que renasce eterna. E Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge imortal. E ainda, do suor sangrento das lágrimas da cruz, o Senhor faz que flua o manancial da vida vitoriosa para o mundo inteiro, com o sol da ressurreição a irradiar-se para a humanidade, sustentando-lhe o crescimento espiritual na direção do século sem fim. Emmanuel, por Chico Xavier, Antologia Mediúnica do Natal, da editora da Federação Espírita Brasileira. Bom, agora a gente pode voltar para cá e vamos então falar sobre Chico Xavier, todo esse amor, toda essa alegria de que ele era portador e também dos lindos casos de Chico Xavier, dos casos também divertidos, porque não é somente de tristezas que a gente tem na vida, e nutrir a alegria vai ser algo muito bom, dizem até os médicos. Já tem pesquisa demonstrando que pessoas que cultivam a tristeza, o isolamento, adoecem muito mais do que aquelas que cultivam a alegria de viver. Então vamos aprender com Chico, que realmente veio nos trazer esse exemplo de alegria, de humildade, de amor, de caridade, de fraternidade. Que o amor, que é o alimento das almas, como ensina o Espírito André Luiz, pelo seu intermédio, num dos capítulos do livro Nosso Lar, como esse amor, como esse contentamento é importante para todos nós. Mesmo tendo uma vida extremamente difícil, como os vários missionários de Jesus e o próprio Mestre, todos eles encontraram a alegria de viver no Evangelho de Jesus. E Chico, então, nasce, Eu não vou contar a bibliografia dele toda, porque nós precisaríamos de pelo menos um mês inteiro falando sem parar, dos detalhes mais importantes da vida de Chico Xavier. A gente vai
pensar aqui alguns. Nós já temos uma palestra gravada, né, com um restante dos outros casos. A bibliografia, vocês assistiram o filme, né, maravilhoso, também produzido sobre Chico Xavier, né, inclusive pela Globo Filmes, com a participação da Estação da Luz Filmes também, e tem várias biografias, vários livros, o Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama. Vocês vão ver também uma das melhores publicações, mais resumida, que tem mais histórias e mais bela, que eu achei. Foi escrito por um francês, Michael Possardin, ou Possardin. Vocês me perdoem, porque o meu francês é do Ceará, não é? Então, não é lá grande coisa. Então, ele vai escrever um livro sobre Chico Xavier, publicado pelo Conselho Espírita Internacional. Quem ainda não leu nenhum livro e quiser começar, este eu recomendo. Eu já li várias biografias. Esta é uma das melhores. Há também, não é, a de Marcel Sotomayor, As Vidas de Chico Xavier, que deu origem também ao filme, que vocês vão também achar material interessante. Mas o outro é melhor. O do Conselho Espírita Internacional ainda é melhor, porque é um espírita francês estudando e compilando os melhores casos e a história de Chico Xavier. Então, quem foi esse homem? Bom, Chico nasceu no dia 2 de abril do distante ano de 1910. Filho de uma lavadeira de roupas, né, numa cidade muito simples, Pedro Leopoldo, no interior de Minas Gerais, que contava com cerca de 20 mil habitantes. No Brasil, se sabe, com todas as dificuldades da época, 1910. E de um operário, que depois se tornou vendedor de bilhetes de loteria. Uma família de 9 filhos. E quando Chico contava apenas 4 anos de idade, a sua mãe, Maria João de Deus, desencarna, mas avisa para Chico antes que iria ser levada para um hospital, que ela estaria apenas dormindo e que quando falassem que ela morreu, que ele não acreditasse. E vai dar um grande exemplo, né, para ele. Ele continua firme, vai morar com uma madrinha, Dona Maria Rita de Cássia, que não tinha filhos biológicos, tinha um filho adotivo, Moacir, e vai cuidar daquela criança que era seu afilhado. E vejam que mesmo ela sendo uma pessoa muito católica e que não compreendia aquelas visões do Chico, dos espíritos, e que diziam que aquilo era coisa do demônio, e por isso é que ela batia nele. Não era porque uma pessoa má, porque quem aceita cuidar de 2 crianças, adotou e ainda cuidou do Chico, certamente uma pessoa de bom coração. Mas como ela não entendia as visões e o que o menino relatava, ela lhe dava diariamente surras com varas de marmelo. Espetava-lhe um garfo no abdômen, que provocou uma ferida muito grande, depois até uma hérnia na sua fase adulta, e lhe impingia muitos castigos, muitas orações. E ele sempre muito obediente, sempre muito bom. Mas um dia, então, acontece algo que chama-nos mais atenção. O menino Moacir adoece, tem uma ferida na perna, no joelho, e como não havia penicilina naquela época no Brasil, 1914, né? 1915, a doença não sarava de jeito nenhum. E havia aquela história das superstições, não é? E uma senhora que conhecia uma simpatia disse: olha, Dona Rita de Cássia, se a senhora colocar uma criança para lamber a ferida do Moacir durante várias noites seguidas, ela vai sarar. E ela olhou para o Chico assim, e o Chico serve. E aí o coitadinho do Chico vai para o quintal, junto de uma bananeira, onde ele se encontrava com o espírito de sua mãe, que vinha lhe consolar, lhe falar, não é, que tivesse paciência. E ele diz: mamãe, mas a senhora acha que vai adiantar, vai curar a ferida se eu lamber? E ele disse: não, meu filho, não vai ser isso, mas nós vamos colocar medicamento espiritual na ferida e ele vai sarar. E a sua madrinha vai ficar tão feliz com a sua obediência que vai lhe tratar melhor. Ela já estava prevenindo, preservando para que não se prejudicasse os braços de Chico, que iriam psicografar depois dezenas, centenas de milhares de páginas. 451 livros publicados.
E sem contar, não é, as dezenas de milhares de mensagens de entes queridos através da faculdade raríssima, extraordinária de Chico Xavier. Daquele correio do além que é muito, muito, muito difícil. Somente Chico, com segurança mesmo, foi o melhor médium de comunicações desse correio do além, que é muito difícil, porque não é nem bom que a gente... Porque quem desencarnou está precisando recomeçar uma nova vida lá, está precisando se desapegar daqui da Terra. Se a gente ficar aprendendo, querendo falar, não é... Nazareno, eu fiquei 20 anos sem falar com meu pai, a gente brigou. E agora ele morreu, eu quero conversar com ele, quero pedir perdão a ele. Ora, você teve 20 anos para pedir perdão e não perdoou, não pediu. Agora quer. Então, é muito difícil conversar com quem desencarnou. Jesus nos falou, deixai aos mortos o cuidado de enterrarem os seus mortos. Falou que havia um abismo entre, não é, aqueles que partiram, aqueles que estão aqui, que era muito difícil, porque se a gente não cortar o cordão umbilical, eles não começam uma nova vida. E lá tem uma família espiritual muito melhor, aguardando, mas muitos, 3/4, vai dizer Emmanuel, ficam presos aqui na Terra às suas paixões, aos seus apegos, à sua família, aos seus bens, às suas preocupações. E a nossa saudade, a gente fica prendendo aquele espírito aqui, né? E muitas vezes ele sofre mais, porque no livro Céu e Inferno, os espíritos dizem a Kardec que desencarnado o espírito é muito mais impressionável. Então ele sente muito mais a nossa falta do que a gente. Daí a importância do desapego, né? Gradual, a gente viver o luto, chorar sim, mas sem revolta, sem rebeldia. E aí Chico promoveu esse correio do além, mas depois de escrever centenas de livros, que era a sua missão, eram os livros, e ali era apenas um fenômeno para chamar a atenção, para divulgar a sua obra, a sua mensagem, o seu exemplo, que foi o maior divulgador do espiritismo em todo o planeta. As pessoas perguntam, Nazareno, por que o espiritismo cresceu tanto no Brasil, um país ainda não é, pouco desenvolvido, enquanto que não cresceu mais na França, onde nasceu? Bom, Jesus nasceu também lá em Belém, né, na região lá, depois de Nazaré, viveu, e lá não é a região mais cristã do mundo. Pelo contrário, lá tem mais judeus, lá tem mais muçulmanos. Você vai lá em Jerusalém, são poucos os cristãos. Buda também nasce em Kapilavastu e você vai lá hoje, não tem mais budistas, tem poucos. Então não é porque a pessoa nasceu num lugar, viveu algum tempo. Então, Kardec só teve 14 anos. Né? Ele conheceu os fenômenos espíritas com 51 anos de idade, desencarna com 65, em 1869, só teve tempo de o quê? De organizar, de escrever a bico de pena aquelas dezenas de milhares de páginas que ele escreveu 30 livros, que a gente não conhece. É um ilustre desconhecido, infelizmente, Allan Kardec. E então, ele não teve tempo de divulgar. E os espíritos, percebendo que aqui no Brasil estariam reencarnando espíritos, mas um pouco mais, com solo um pouco mais fértil para receber essa mensagem, escolhem que aqui reencarnam então Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Jesus Gonçalves, Jerônimo Mendonça, Caiba Schutel, não é? Divaldo Franco, Raul Teixeira, grandes missionários da divulgação, Francisco Peixoto Lins, o Peixotinho, médium das materializações luminosas, e muitos outros médios e trabalhadores espíritas extraordinários. Ivone Pereira, enfim, nós vamos ter então aqui o solo fértil. Se esse povo todo tivesse reencarnado na França, eu não tenho a menor dúvida, a França seria o maior país espírita do planeta. Então tinha uma missão, como o Espírito Humberto de Campos nos revela, para o Chico, que o Brasil seria o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Mas não é, veja que ele não falou que era o Evangelho segundo o Espiritismo, não. É a maior nação católica do planeta, onde as igrejas protestantes crescem muito, né? E é também o maior país espírita da atualidade. Vai ter também, nós sabemos, Cuba tem cerca de 600 centros espíritas, vamos ter agora o Congresso Mundial, estamos todos convidados a participar, né? Vamos ter agora nesse fim de semana também lá o Congresso de Atlanta, vai palestra em inglês e em português, 2 auditórios, todos também estão convidados, né? Eu vou estar participando lá também, não é? Ano passado eu fui, foi muito bacana, né? Eu fui como participante, dessa vez vou, não é, para contar alguns causos por lá também, não é? Então vejam que a gente tem essa visão diferente, e por isso vai entender a importância de Chico Xavier, do seu exemplo, da sua obra, do seu trabalho. Nas horas de folga, ele psicografou 451 livros. Trabalhava firme, doente, reencarnou, não é? Com um problema na visão, com os 21 anos de idade, um dos seus olhos tem um problema sério no cristalino e fica praticamente cego de um dos olhos.
tendo que usar remédios, corticoides, colírios, não é? Tomava cerca de 14 comprimidos, não é? Durante depois a idade adulta, por causa dos problemas de coração, urinários e vários tipos. A doença que você pensar, Chico teve. E mesmo doente, trabalhava. Porque a gente não pega um resfriado, já não vai para o centro espírita, né? Não ouviu falar que está vindo uma chuva? Parece que não inventaram o guarda-chuva, capa, né? Não. Aí, cearense, então, adora água. Não tem porquê. Se espanta quando tem chuva, né? Mas, então, adora. Então, não tem porquê. Vamos trabalhar. Né? E Emmanuel convidava Chico. Como também Divaldo, certa vez, estava lá, recém-infartado. E Joana de Ângeles lhe aparece, convidando ele para ir para o grupo mediúnico. Mas, meu irmão, o médico acabou de dizer que eu estou com 50% morto, meu coração. Olha só, senhora Divaldo, eu que estou aqui 100% morta, vou trabalhar. Você não vai, não? Aí ele vai. Participa da mediúnica. E depois ela disse, agora volte, porque você precisa descansar. Porque você realmente está ruim. Aí volta para... Mas assim, os espíritos nos convidam para trabalhar. É o trabalho no limite das nossas forças. Está lá no Livro dos Espíritos, não é? Porque a gente pergunta, né? Será que bastará o homem não praticar o mal para assegurar a sua posição futura e ser agradável a Deus? A questão 642 do Livro dos do Livro dos Espíritos. Que a gente pensa assim, eu venho para o centro espírita, eu assisto palestra, eu tomo meu passo, não estou fazendo mais mal para ninguém. Tá tudo bem, tá certo? Não. Porque deveríamos fazer o bem no limite das nossas forças. Claro que tem que ter o repouso, né? Não é para ficar louco, esse é orgulho, querer fazer demais, querer ser salvador do mundo, não é isso? Mas eles dizem lá que nós responderemos sim pelo mal que praticamos e também pelo bem que nós deixamos de fazer e que dali nasceu um mal. Ou seja, vamos responder pela omissão também. Então, por exemplo, legalizar um aborto no Brasil. E a gente não fez nada, ficou de braços cruzados. Nós seremos abortistas também. Corresponsáveis. Por esse problema que é um problema muito grave, não é? Em todo lugar que se legaliza, se aumenta muito, triplica a quantidade de abortos. Quando não aumenta é porque a estatística antes era mentirosa, ela estava insuflada para poderem legalizar, como aqui legalizaram. E o próprio Dr. David Netterton vai declarar que eles multiplicavam por 10 por 100 as pesquisas, porque ele foi um dos maiores abortistas e depois que viu o ultrassom, viu um bebezinho fugindo, não é, da cureta e abrindo a boca, dando um grito silencioso, é o nome do filme, Silent Scream, vocês encontram no YouTube. Ele vai ver que realmente o bebezinho sofre e ele passa a ser um grande defensor da vida. Ele, num congresso em Madrid, em 1982, revela os bastidores das mentiras e, através da Suprema Corte americana, eles legalizaram o aborto aqui. Como está acontecendo no Brasil, né? Decisões do Supremo. Então, nós temos que agir também. Não é só não fazer o mal. Nós temos que fazer o bem que esteja ao nosso alcance. E Chico foi esse exemplo de trabalho incessante. Nazareno, como é que Chico fazia para trabalhar tanto? Bom, pessoal, o que foi que Jesus nos falou e que está no Apocalipse, em duas passagens do Apocalipse, que são muito importantes e que a gente deve se preocupar? Jesus nos falou, a cada um segundo as suas obras. Não foi isso? Está no Apocalipse, inclusive, no último capítulo, está lá repetido, cada um será julgado conforme as suas obras. Então a gente tem que trabalhar mais, produzir mais, se melhorar mais, se autoaperfeiçoar mais, não é se instruir, amar e nos instruir, nos educar, como ensina o Espírito Verdade. Nos determina, aos espíritas, dois ensinamentos, o primeiro, amai-vos, o segundo, instruí-vos, educai-vos. Nazareno, como é que a gente faz para produzir mais? Bom, Chico está na beira do açude, com 21 anos de idade, e aparece um espírito, não, um pouco antes, ele não estava com 21, mais cedo. Ele aparece um espírito vestido como um sacerdote, e ele vê uma luz em forma de cruz, imensa, um espírito de alta hierarquia, e ele percebe que era aquele que sempre o acompanhava, sentia muito bem na sua presença, e o espírito lhe pergunta, Chico, você aceita trabalhar na mediunidade com Jesus? Sim, se os bons espíritos não me abandonarem. Eles não o desampararão. Mas para isso você precisa trabalhar, estudar muito e esforçar-se no bem.
E o senhor acha que eu estou em condições de cumprir isso? Sim, desde que você obedeça os 3 pontos básicos do nosso serviço. E quais são? O primeiro, disciplina. O segundo, disciplina. E o terceiro, disciplina, é claro. O pessoal às vezes só fala da disciplina. Esquece de falar o que é o mais importante, que é o quê? Trabalhar muito, estudar e esforçar-se no bem. Emmanuel não revogou a lei do amor a Deus sobre todas as coisas, nem ao próximo como a si mesmo. Ele estava falando para Chico, porque Chico já era todo amor, todo bondade, toda renúncia. Ele estava falando para Chico agora que ele tinha que ter muita disciplina, e nós vamos perceber que Chico provavelmente pediu um orientador, nos ensina o Espírito Samuel Lucas, que nos inspira. Ele pediu um orientador rigoroso, como Emmanuel, que provavelmente foi seu pai, como no livro Há 2000 anos, alguns acreditam ter sido, não é, Públio Lentulus Cornélios. Ele vai ser o pai de Flávia, uma menina doente que é curada por Jesus, que seria o Chico. Então vejam que ele pede um espírito que já foi seu pai, foi firme em tudo, porque ele sabia que se não tivesse disciplina, ele não ia produzir muito, pessoal. Então a disciplina não é sofrimento, não é coisa ruim não. Disciplina são hábitos. Quem não tem bons hábitos, tem maus hábitos. A gente sai 15 minutos antes, aí já anda devagar, vai tranquilo, chega sereno no centro espírita. Não é? Consegue, não anda correndo acima do limite de velocidade, não se suicida, nem mata ninguém, economiza combustível, polui menos o planeta, tudo é melhor. Já chega, porque aqui é um local que a gente recebe passes durante a palestra, não é? Divaldo, no livro Conversa Fraterna, fala que ele vê os espíritos superiores atendendo a todos nós durante as sessões de palestras, de estudos, de congressos. Porque também, e agora a gente precisa estar receptivo, precisa estar harmonizado, tranquilo. Não chegar esbaforido, estressado, não chegar antes. Fica aqui vendo as mensagens, as músicas, lendo, confraternizando com os amigos. Então, a disciplina que Chico veio nos ensinar, por isso ele produziu tanto. E o que é que Jesus falou? Aquele que quiser ser o maior de todos, seja servo de todos. Seja aquele que mais serve. A todos, aos bons e aos maus também. Mas veja que coisa curiosa. Chico é obrigado a lamber feridas. Mas a gente, quando tem a oportunidade de ser trabalhador, não é nem servo, que deveria querer ser servo, ser escravo. Como Jesus lava os pés dos apóstolos para nos mostrar como é que era o procedimento. Pedro, não senhor, não vou deixar. Olha, se tu não deixares, tu não tens parte comigo. Ah, senhor, então lava não só os pés, mas o corpo todo logo, não de uma vez. Ele ficou... E aí Chico é obrigado a lamber feridas da perna do menino Moacir. Mas nós, os espíritas, não. Se alguém fizer qualquer criticazinha, estamos aqui no trabalho, uma crítica justa, necessária para a gente se aprimorar, aí a gente já faz o quê? Já abandona o trabalho na casa espírita. Quando no mundo espiritual vamos ver André Luiz implorar. Depois de se tratar, primeiro ele vai fazer tratamento, né? Então a gente vem na casa espírita, vamos primeiro nos tratar, não vamos querer logo, não quero trabalhar na mediúnica. Não, nem deve, o grupo tem que ser homogêneo. Defende Kardec no livro dos médiuns, né? Estamos falando de tratamento, de harmonização, de estudo, de conhecimento, para depois a gente também ser útil na área mediúnica. Então, nada de, porque sou médium, tenho que ir para o grupo mediúnico. Não, não deve não, precisa se tratar. E nós vamos atender aqueles espíritos que estão lhe perturbando lá no nosso grupo privativo de desobsessão. Para isso a casa tem esse trabalho. Então a gente vai compreendendo. Então compreende a importância do trabalho, porque a cada um segundo suas obras. Então nós não precisamos nos preocupar com essa questão. E tem um lenço aqui também. E a gente pode... E é porque eu sou do Ceará, não é? Mas está realmente o calor humano aqui hoje, né? A presença do Chico certamente nos deixa, não é, com o coração aquecido. Então... A presença do Blaze. Tirar o Blaze. Também fica mais fresquinho. Então, pessoal, ele vai ter, né, surras, sofrimento. O padre diz que ele está vendo demônios, manda ele carregar pedras nas procissões e rezar 1000 Ave-Marias. E quando ele está lá na 900 e tantas, aí chegam espíritos, os zombeteiros aparecem diante dele, lhe assustam e ele perde a contagem. E ele era tão obediente que ele recomeça do zero, 1, 2, 1000 Ave-Marias. E a gente, para fazer a prece à noite, que é importante para a gente fica com preguiça. Fica lá deitado, já dorme, nem faz a prece, né? Como é importante a gente orar.
Como é importante se harmonizar, fazer o evangelho no lar. Que no livro trazido por Chico, não é, de André Luiz, que na verdade André Luiz foi um repórter, são espíritos muito nobres que foram trazer aquelas informações. Lá o orientador vai narrar o culto do evangelho no lar, a história, uma viúva pobre com 2 filhos, ela vai fazer o culto do evangelho lá, que se torna um local de atendimento de espíritos e tudo, e a proteção de barreiras eletromagnéticas são colocadas, porque quem nos quer prejudicar vai fazer o quê? Vai colocar aparelhos obsessivos lá, vai colocar espíritos doentes na nossa casa, a gente vai ficar lá desanimado, com depressão, com tristeza, com tosse, não sabe o que é, às vezes é um espírito que desencarnou com tuberculose, vai fazer o exame, não tem nada. E às vezes e aí a nossa casa é um local que a gente deve fazer o evangelho no lar. A Federação Brasileira tem um opúsculo, um livrinho bem básico, vocês podem verificar, se não tiver, vocês procuram depois aqui. É muito fácil. É estudo do Evangelho segundo o Espiritismo ou do Novo Testamento, se a nossa família não é espírita, e a gente vai fazer naquele grupo essa prática muito interessante. Então vejam que a gente vai ter o Chico dando esse exemplo de prece e de obediência como o Sol de Assis. A ordem dos frades menores vai defender a simplicidade, a humildade, a pobreza e a obediência. E a gente é tudo rebelde, né? Porque o nosso orgulho, a nossa vaidade intelectual, chega na casa espírita, não, isso aqui está tudo errado, vou mudar, não, está aqui fazendo confusão. Mas a casa espírita tem um estatuto, tem um regimento interno dizendo que é isso, é assim, assado. Você tem que se adequar às normas da casa. Pode trazer ideias, pode trazer, né, sugestões, claro. Mas por que a gente não é mais obediente? É porque a gente é orgulhoso. Porque a gente não desenvolveu outro ensinamento muito grande que o Chico veio trazer, que é a lição da humildade. E ele era muito obediente a Emmanuel, muito obediente, não é, aos sacerdotes católicos, na época que ele não conhecia o Espiritismo. Depois, a disciplina, a disciplina nos liberta, a gente se acostuma. Acordar mais cedo, tudo, fazer as coisas, se organizar. Né? Tudo vai ficar melhor e mais fácil, muito menos estresse. Hoje, o maior mal da humanidade, segundo a Organização Mundial da Saúde, a maior causa de doenças é o estresse. E o que é que provoca o estresse? A ansiedade, por conta, às vezes, da falta da disciplina. Não é para virar o quartel-general, não. Não é orar, olha, passou 1 minuto, não, chamar atenção, não. A pessoa chegar atrasada no grupo, a gente vai dizer assim, olhar para ela e dizer assim, meu amigo, que bom que você conseguiu chegar. Estávamos aqui orando, vibrando para que você conseguisse. Porque às vezes os espíritos vinham perturbando a pessoa para que ela não viesse, para que ela abandonasse o tratamento, o estudo, o trabalho da casa. Mas não, o que é que a gente faz? Da pessoa chegar atrasada, a gente olha para ela, né, com aquele olhar de repreensão, disparamos dardos. Dizem alguns sensitivos da metapsíquica, está lá nos clássicos do Espiritismo, William Crookes, Bolzano, que alguns sensitivos conseguiam ver o pensamento das pessoas e os pensamentos de condenação. A gente está prejudicando a pessoa. E tem lugar que ainda dá um castigo para quem chega atrasado. Bota para fazer a prece. A prece virou castigo, imagine. A pessoa chega toda esbaforida. É ali, não é? Recebe não sei quantos dardos. Então, vamos respeitar o horário? Vamos ser muito cuidadosos com o horário. Por quê? Porque as pessoas têm compromisso. Os trabalhadores têm depois o passe, estão se preparando. Tem gente que vai pegar o metrô, vai pegar o ônibus, o marido está esperando lá fora, chateado. Então, assim, vamos respeitar o horário, sim. Mas não é a disciplina do horário que é tão importante. Olha lá no livro dos médiuns, item 333, quando ele está falando dos grupos mediúnicos, que eles falam que aqueles espíritos que são muito rigorosos com o horário não são verdadeiramente superiores. Que os espíritos nobres, eles continuam ajudando ali o tempo que for necessário. É claro que a gente vai, por conta da vida moderna, né, ter os horários para iniciar, para terminar, como está lá no Conduta Espírita também, como a gente deve respeitar o horário. Então, mas é essa flexibilidade, para que a disciplina não esteja acima do amor. Não pode. Então o Espírito Samuel Lucas, eles Nazareno, tem 3 disciplinas que às vezes são mais importantes e a gente não se dá conta delas. Quais são? A primeira, a disciplina do pensar. Vigiai, é vigiar os pensamentos, não é, pessoal? É para vigiar o vizinho, o colega de trabalho, não é? O marido até que é bom vigiar de vez em quando. Nós maridos somos meio atrapalhadinhos, né? Mas é vigiar os pensamentos e as emoções. E orai, a fim de não cairdes em tentação, em obsessão espiritual. Primeira disciplina. A segunda, a disciplina do falar.
Que da vossa boca não saia nenhuma palavra torpe, mas somente aquilo que for útil para edificação, como ensinava Paulo. E a terceira disciplina, a disciplina do agir. Fazer aos outros tudo aquilo que gostarias que vos fizessem. Essas 3 disciplinas são mais importantes do que o do horário e da assiduidade, que são também fundamentais para que a gente produza, como a gente viu, falou antes aqui. Então, se você não acredita no poder da disciplina, observe um carro sem freios, ensina André Luiz. Imagina, a primeira curva vai batendo. Então, a gente precisa da disciplina e com ela vamos produzir muito mais, vamos ser muito mais felizes no mundo espiritual, porque a cada um segundo suas obras. Né? Então, a gente vai tendo créditos. E a dona Laura, por Chico Xavier, no livro Nosso Lar, vai dizer, André, muitos podem pedir, podem fazer pedidos, mas poucos podem rogar. Ele, como assim? Porque pedir é só a gente formular um desejo, mas rogar é para aqueles que trabalham tanto em favor dos semelhantes, que adquirem méritos, créditos com os espíritos superiores, e aí têm o direito de seus pedidos serem atendidos. A meritocracia. Então vamos fazer tudo para que a gente não somente peça, mas que a gente possa rogar. Vamos implorar a oportunidade de trabalho bem. Marisa, tem trabalho voluntário pessoal todo aqui? Então, ótimo, né? Nada de desemprego, de recessão, tem trabalho voluntário. Não seja solitário, seja solidário. E é esquecendo da gente e ajudando os outros que a gente vai poder realmente encontrar a felicidade no mundo de expiação e provas. Porque neste mundo tereis aflições, Jesus nos diz, né? Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. Não vos dou como dá o mundo, porque o mundo não é capaz de vos dar a paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, tem de alegria. Eu venci o mundo. Então ele vem nos dar o conforto, mas vai dizer que aqui a gente teria desafios, dificuldades. E se a gente for esperar ficar tudo bem para a gente começar a ajudar, não vai ficar. Então a gente tem que trabalhar, como nós vimos na mensagem de Meimei, não é? Não deixar que a nossa tristeza, né, se entorpeça as outras pessoas por causa das nossas aparentes dificuldades, que o mal, diz Chico Xavier, na verdade é o bem que aparece para nós e a gente não reconhece a princípio. Então a gente vai ver depois que aquele mal, aquela prova, aquela dificuldade, aquela quebra financeira, como foi o meu caso, a depressão, junto com a quebra financeira, foi a minha grande salvação, minha grande amiga. Eu agradeço a depressão porque eu era ateu, fui ateu durante 12 anos. Defendi a legalização do aborto. Cometi muitos erros, jovem, até que a amiga Dor, né? Chico dizia que Jesus é o bom pastor. Mas o bom pastor, como é que é o bom pastor? É aquele que deixa fazer as ovelhas o que quiserem? Vira uma bagunça, não é? Os lobos vão fazer a festa. O bom pastor é aquele que conduz o rebanho com segurança. Então Chico dizia que Jesus tem o bom pastor tem que ter um cajado, aquela vara que ele usa para puxar a ovelha teimosa de volta. E ele tem também que ter um cachorro feroz, que ele lança no encalço daquela que ameaça desgarrar-se e cair no desfiladeiro. Então às vezes a gente é trazido pelos dentes, não é? A gente vem reclamando do cachorro, mas ele é quem vem nos libertar. É o obsessor, que é o nosso personal trainer, que vai nos desenvolver o espírito, a paciência. Tu vai fazer a gente procurar as igrejas, os templos espíritas, né? As casas espíritas, os templos evangélicos, enfim, porque eles estão também, porque Deus respeita o livre-arbítrio deles, eles vão nos ajudar a encontrar o caminho. Então, o mal, na verdade, é um bem, e ensina Chico Xavier. Como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Deus só permite o mal porque sabe que dali vai nascer um bem maior. Então Chico tem uma infância muito difícil, a juventude também complicada, vai começar a trabalhar muito cedo. Por sua sorte, o padre recomenda que ele comece a trabalhar, porque senão o pai do Chico iria interná-lo num manicômio. E ele adquiriu uma doença respiratória, porque vai trabalhar na fábrica de algodão, uma tecelagem, e ele então vai adoecer mesmo assim, mas o pai, precisando do dinheiro, que ele já estava ganhando ali pouquinho, mas a família era muito pobre. E o que acontece? Depois de algum tempo, seu pai casa-se em segundas núpcias. E vem Dona Cidália Batista, que pede
um único desejo. Olha, eu aceito casar com o senhor, mas eu queria uma única coisa. Olha o exemplo dessa mulher. Que o senhor traga de volta todos os seus 9 filhos que o senhor deixou espalhados aí com os compadres, com os tios, com os irmãos, com os amigos. Ela vem casar e ela, em vez de reclamar dos enteados, não, ela pede para chamar os enteados. E a gente reclamando dos filhos que tem. Não, no máximo 2, para que criança dá muito trabalho. E Dona Laura, lá no livro Nosso Lar, vai dizer, quando lhes são confiadas crianças, o seu bonusor é contado em dobro. Olha que maravilha cuidar de crianças. Nazaré, mas tem uns que são uns pestinhas. Tem lá o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 9, da ingratidão dos filhos. Santo Agostinho vai dizer que Deus recompensará grande e enormemente os pais que cuidarem de crianças difíceis. E que a missão não é tão difícil como parece. Porque o problema é que a gente quer transformar o pestinho no anjo, né? Aí não dá, a natureza não dá saltos, não. A gente vai ajudar, vai ali, porque a nossa missão é se autoaperfeiçoar. Na questão 558 do Livro dos Espíritos ensina isso. Não estamos aqui para salvar os outros. Então vamos fazer caridade sim, mas sem salvacionismo. Vamos sofrer, porque cada um vai ter o seu caminho, as suas escolhas, e vão encontrar. Todos, inevitavelmente, vamos chegar à perfeição, à plenitude. Essa é a única fatalidade da doutrina espírita. Então a gente vai fazer a nossa parte. Então ajudar. E o que é que Chico fazia? Chico cuidava dos seus irmãos menores. E Dona Cidália, com o pai de Chico, claro, ajudavam também a reencarnação. Que é a melhor desobsessão que o Espírito São mesmo diz, Nazareno, é o esquecimento completo do passado. Aqueles espíritos que nos perseguiam, que nos atormentavam, vêm como crianças lindas e a gente fica babando em cima deles, esquece tudo, vira tudo amigo. Depois eles ficam gratos por todo o bem que nós lhe fizemos. Enfim, é a melhor desobsessão, é a reencarnação. Está ao alcance de praticamente todos, não é? Se a gente não pode adotar, não é? Pode adotar, nem que seja emocionalmente, lá num abrigo, ir lá visitar uma criança, não precisa nem dar dinheiro, pode dar também, porque precisa, mas é mais importante dar o amor, que é o alimento das almas, porque é disso que elas precisam. Orientação, saber como é que estão os estudos, cobrar, e elas saberem que tem alguém orando e cuidando delas. Um tio, um padrinho. Então a gente pode exercitar esse amor incondicional, que é nós estamos aqui para aprendermos a amar, e essa missão de ser mãe, de ser pai, é o pós-doutorado em amor. Quem quer evoluir, então, seja mãe, seja pai, né? Seja madrasto, padrasto, seja tio, seja avô, seja, enfim, cuide de criança, porque o bônus hora é em dobro, segundo lá, aquela colônia, em nosso lar naquela época. Então, que maravilha! Então Chico cuidava dos irmãos menores e cuidou dos 6 filhos de Dona Cidália. Eram 15 filhos. E só quem trabalhava na casa era o pai do Chico e o Chico. E teve uma época que o pai do Chico ficou paralisado. Não podia mais vender bilhetes de loteria. E aí ele juntando o dinheiro dele com o do pai, dava cerca de 250 mil réis, e o pai tinha que tomar umas injeções chamadas, na época, injeções de ouro. Ele não sabe nem do que. No Pinga Fogo vocês encontram esse relato. Eu vou resumir, seria muito bom colocar aqui para vocês, mas o tempo é curtinho. Vocês procuram lá, dificuldades financeiras, no YouTube, e Chico Xavier, aí vai aparecer esse trechozinho do Pinga Fogo, aquele programa famoso, né? Que o filme até retratou, que vocês encontram no YouTube também, a reprodução, a remasterização do Oceano Vieira de Mello, está lançando agora o filme, não é? E a Vida Continua. Então nós fizemos Nosso Lar, e agora 14 de setembro no Brasil está sendo lançado E a Vida Continua. O primeiro e o último da série de André Luiz, a série A Vida no Mundo Espiritual, uma nova revelação para o Espiritismo, trazendo em detalhes o que Kardec trouxe, né? Muitos disseram, isso é muita novidade, não sei o quê, não passou pelo controle da Universidade dos Espíritos, mas a gente sabe que essa revelação é progressiva e vem ali realmente muitas informações que a gente pode e deve, como Paulo nos diz, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que for bom. Então, mesmo que ainda não tenha, né, o controle da universalidade do ensino dos espíritos, como Kardec recomendava, porque eu acho até difícil fazer hoje quem está fazendo é a gente mesmo, as instituições de uma maneira geral, que os grupos de estudo, onde o monitor vai orientar quais são as melhores obras para a gente ler, né? Então a gente vai ter ali aquela mais segurança, porque tem muita bobagem também sendo escrita, só porque é mediúnico não quer dizer que seja espírita, pessoal, né? Às vezes não passa pelo crivo da lógica, do bom senso, da razão. E uma nova revelação deve ser ministrada por diferentes médiuns, né? Vários espíritos se comunicando,
e sem estarem sob a mesma influência, sem contato entre si e confirmando aquilo. Então Kardec fazia perguntas para vários médiuns em diferentes locais e ia separando e classificando e reunindo as melhores perguntas. E corrigia, inclusive, as informações que alguns espíritos traziam, porque os médiuns somos frágeis. E na época ele tinha um grupo de médiuns maravilhoso. Então Chico vem trazer uma revelação fantástica, não é? E maravilhosa, com muitos detalhes sobre a vida no mundo espiritual, e vai mostrar também que tem muito espírito sofrendo no mundo espiritual. Daí também a importância da reencarnação. Perguntaram a Chico: Chico, qual seria o seu maior desejo? Ele vai dizer que, se ele pudesse, ele gostaria de ir para uma cidade onde ninguém o conhecesse e que ele pudesse dedicar-se integralmente a ajudar as mãezinhas solteiras, as gestantes, carentes, para ajudar a maternidade. O maior desejo de Chico era esse. Então vejam como o Chico vem trazer novidades para a gente. Vai ensinar a obediência, a humildade, o cuidar das crianças, né? A importância da maternidade, a mediunidade desenvolvida. E a gente estava contando lá a história lá da dificuldade financeira. Olha como ele passou dificuldades financeiras e mesmo assim mantinha sempre a alegria de viver. Aí eles têm que comprar essas injeções. Cada injeção custava 150 mil contos de réis. Eles ficaram comprando 2 injeções por mês, ou seja, só faltava dinheiro, e eles ficaram devendo no armazém, nas mercearias, tudo acumulando, devendo aos amigos, durante vários meses. E um dia o pai dele disse: Chico, meu filho, porque quando viu que o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho havia sido publicado, estava sendo um maior sucesso, as pessoas ligando, comentando, e ele disse: Chico, eu soube que esse seu livro, porque o Chico é que dava banho nele, fazia o asseio, porque ele ficou paralítico. E ele disse: Chico, eu soube que esse seu livro está fazendo muito sucesso, e eu soube que esse seu livro foi doado todo em benefício das almas, e também foi doado todo em benefício dos pobres. E Chico, nós também somos almas, e eu acho que não existe ninguém mais pobre do que nós hoje. Será que seus espíritos não podiam escrever um livro para a gente? Não. Aí Chico, firme a Jesus e a Kardec: dá de graça o que de graça recebestes. Papai, infelizmente a obra não me pertence, são dos espíritos, e eu não posso ganhar nada com eles. Doava tudo e registrava em cartório as doações, todos os livros, que geravam uma fortuna muito grande se ele fosse ficar com a renda dos livros. E aí ele está lá assim, o pai que compreendia e entendia também: não, Chico, olha, não fique triste não, porque porque seus espíritos, é porque isso é gente assim do tempo muito antigo, Chico. Isso é gente do Egito. É uma pessoa com pouca instrução, né? Isso é gente que não sabe o preço do quilo de feijão, de quilo de arroz, não tem essas coisas. Olha, esses seus guias são muito atrasados, mas olha, eu sei que eu devo estar perto de morrer. E Chico, quando eu morrer, eu vou, ele vendia bilhetes da loteria, eu vou parar a roda da loteria. Eu vou segurar a bola do sorteio para você. Aí você joga, todo sorteio grande, você joga na loteria para ajudar. E ele vai contar isso no Pinga Fogo, e as pessoas rindo da brincadeira, da maneira, mas vejam a dificuldade financeira, porque eles passaram, e com a fé, com a resignação, com a confiança nos espíritos superiores. Porque existe uma providência divina, claro, meus amigos. O problema é que a gente pede bobagem, nós pedidos são infantis. Nós vamos perguntar a uma criança o que é que ela quer, 3 desejos. Ela nunca mais quer comer verdura, comida, eu quero comer chocolate, bom, chiclete. Não, meu filho, isso não vou lhe dar. 2º desejo: nunca mais eu quero fazer dever nem ir para a escola. Também não pode, meu filho. 3º desejo: nunca mais quero ir para o médico, nem tomar injeção, nem vacina, nem para o dentista, nem tomar banho. Para as crianças, isso é o que tem de melhor, que é só brincar e comer bobagem. Mas nós, como pais, vamos dar o quê? Vamos dar o que é melhor para eles. Então Deus atende sim todos os nossos pedidos, que são úteis para a gente, para o nosso espírito, que é bom para a nossa evolução. E às vezes a providência divina, como no meu caso, foi uma quebra financeira. Olha. E a gente não entende, né? Então Jesus vai nos falar: qual é o pai que o filho lhe pedindo pão lhe dará uma pedra? Ou o filho lhe pedindo um peixe lhe dará uma serpente? Se vós que sois maus sabeis das boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu saberá dar boas coisas a seus filhos, homens de pouca fé. Então ele vai nos dar o que é melhor. E Kardec pergunta lá no Livro dos Espíritos se os Espíritos podem nos trazer riqueza.
Está lá, em O Livro dos Espíritos. E eles dizem que sim. Mas Kardec fica desconfiado. E Kardec diz, mas que tipo de espíritos são esses? Qual a classe desses espíritos? Depende da intenção, mas normalmente são espíritos maus, que desejam vos fazer falir através da prova da riqueza. A riqueza é uma bênção, é fruto do trabalho, mas ela exacerba também o nosso orgulho, nosso egoísmo. Ela é um perigo. E mais a gente... Nazareno, então, né? Mas quando a gente vai ver lá em Obras Póstumas também, Kardec conversando com o Espírito Verdade, que era o Espírito que coordenava toda aquela legião de espíritos superiores, que veio trazer a terceira revelação, a codificação espírita. E aí Kardec vai perguntar, olha, eu sei que os espíritos vão me ajudar do ponto de vista espiritual, mas será que do ponto de vista material também eles poderão me auxiliar? Porque ele teve dificuldades, Kardec também quebrou, montou um colégio, seu tio era seu sócio e vivia gastando dinheiro com farras, com balneários na época, tudo, e ele tem que fechar e depois vai trabalhar como professor e como guarda-livros. E aí o que é que o Espírito Verdade lhe responde? Não te ajudar seria não te amar. E jamais faltou o necessário, né? Para Kardec também não sobrava. Mas tinha dinheiro até para lançar a revista espírita, ele lançou com próprios recursos. Era atacado depois, dizendo que estava enriquecendo a custa do espiritismo, como criticaram muitas vezes Chico. E Chico trabalhando, amando e servindo. Então Chico veio ensinar também a lição, além do trabalho, da doação, da humildade. Que a gente tem pouco ainda. Aí ficou uma época o pessoal discutindo se Chico era ou não a reencarnação de Kardec. Palestrantes maravilhosos dizendo que sim, outros estudiosos também extraordinários dizendo que não, absolutamente. E o movimento espírita ficou dividido, brigando por causa dessa bobagem. E o Espírito Samuel Lucas Nazareno, o que vocês têm que perguntar não é se Chico foi ou não, porque cada um cumpriu sua missão muito bem. O que vocês têm que perguntar é por que os espíritos superiores nos mandaram primeiro Allan Kardec, com conhecimento, e depois mandaram Chico Xavier. Por que Chico não veio antes ou durante? Por que ele veio depois? É porque ele veio nos ensinar a praticar. Veio nos ensinar o trabalho, a solidariedade, a tolerância, a tríade kardeciana. Veio nos ensinar a humildade, porque o conhecimento sem o amor e sem a humildade, não é? Pode nos transformar em tiranos, ensina o Espírito Emmanuel. Então Chico veio ensinar a humildade para a gente. E era tão humilde que contrastava, né, com a gente. Porque o médium, sobretudo o médium, tem que ser muito humilde. Humilde não é se vestir mal, né? Andar todo desgrenhado, com o cabelo amarrotado. Não é isso não, pessoal. Humilde é se reconhecer um espírito imperfeito ainda. E sabedor que temos muitos débitos do passado. E que precisamos trabalhar muito para reparar nossos erros. Isso é humildade. É não querer ser o dono da verdade, porque a verdade absoluta pertence aos espíritos puros, pertence a Deus. Aqui nós temos verdades relativas. Então isso é humildade. Vestir-se adequadamente é sinal de equilíbrio, ensina Alberto Almeida, o expositor querido lá do Pará. Ele é médico, psicoterapeuta, a pessoa chega toda lá amarrotada, ele diz, essa pessoa não está bem. E Allan Kardec era o bom senso encarnado. A gente vê as pinturas a óleo de Kardec, ele está bem vestido. Bezerra de Menezes também. Eurípides Barçanufo, sempre de terno de casimira e sapatos bem polidos. Chico Xavier como? De paletó e gravata. Dados, emprestados, velhinhos, mas estava sempre se apresentando bem. Divaldo, Raul, a gente vê se apresentando de maneira, né? Claro que a gente não vai para um meio de uma favela ostentando joias, roupas de grife, né? Tênis importado. Não, porque a gente vai, tá? Sendo isso é uma falta de caridade, de bom senso. E Allan Kardec era o bom senso encarnado. Aí Chico vai ensinar a humildade para a gente, através de exemplos bem contrastantes para a gente entender um pouquinho sobre a humildade e pesquisar, mas não achar que a humildade é aquela hipocrisia, de a pessoa não pode elogiar. Chico sempre elogiava as pessoas. Pessoas más que lhe procuravam, ele dizia, meu irmão, você tem tanta luz. Olha, você vai ajudar tanta gente. A pessoa sai de lá tão motivada que se melhorava. Até políticos, né? Iam lá conversar, e Chico sempre estimulava, falava bem, tudo, de todos, estimulava as pessoas. E parece que é proibido a gente elogiar as pessoas, né? Não devemos cultuar, idolatrar, isso sim que é errado, principalmente os médiuns, porque ser médium não quer dizer que é santo, não. Deus concede a mediunidade indistintamente,
Assim como a inteligência, como a força física, a saúde, para várias pessoas. Tem ladrão que tem uma excelente inteligência, um corpo físico muito bom. Então, o fato de ser médio não é santidade. Mas aí Chico, quando uma senhora veio certa vez elogiar, dizer: Chico, você é maravilhoso, Chico, quantas mães você já consolou? Quantos espíritos nobres vêm até nós graças às suas mãos, Chico? Você é maravilhoso, Chico. E ele todo encolhidinho disse: sou não, minha irmã, sou não. Meu nome é Francisco. Se tirar o Fran, fica somente o Cisco. Mas ele era o Cisco de Deus, não é? Era o Cisco de Deus. Outra vez ele estava também lá em sua cidade, chegou um expositor lá conhecido e disse: olha, Chico, estão falando mentiras a seu respeito, calúnias. Ele nunca se defendeu. E quando queriam defendê-lo, ele pediu para não fazer. E foi muito atacado por nós, os espíritas. Aliás, os maiores inimigos do espiritismo, diz Kardec, não estão fora do espírito, não são seus detratores, não. Porque esses já se apresentam como são. Os maiores inimigos estão dentro do próprio movimento. São os companheiros inábeis e distraídos, desastrados, sem o conhecimento verdadeiro da doutrina espírita, que acabam equivocados e passando a imagem errada da doutrina. E Kardec foi traído, apunhalado várias vezes também. Aí Chico, então, vai ensinar, né, essa humildade, essa resignação, mesmo sendo apedrejado, caluniado. Aí chega o palestrante lá e diz: Chico, você tem que se defender. A verdade deve ser dita, Chico, doe quem doer. E ele, encolhidinho, tomou de um lápis. E Maria João de Deus, sua mãe biológica, vai escrever: no mundo, a fórmula para se encontrar a felicidade com esplendor é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Eu vou repetir. No mundo, a fórmula para se encontrar a verdadeira felicidade é uma gota de verdade dentro de 1 litro de amor. Mas como é que a gente faz? A gente pega um barril da nossa verdade imperfeita, relativa, não é? Arremessamos sem nenhum carinho, sem nenhuma gota de amor para o semelhante, criticamos em público, quando Jesus manda a gente chamar em particular o nosso irmão. Então a gente faz tudo errado muitas vezes. E Chico vai ensinar, então, essa humildade. Outra vez ele veio também reforçar ainda mais. Ele começou a dizer: não, eu sou apenas um verme. E alguém deve ter pensado: mas Chico, verme é uma coisa asquerosa, né? Também não precisa exagerar. Aí o Espírito Humano chegou e disse assim: Chico, olha, não somos todos nós que podemos nos comparar a um verme, não, viu? Aí ele: uai, meu irmão, por quê? Porque o verme, ele escava o solo, arejando, né, permitindo a circulação e a fixação do nitrogênio nas raízes. O verme, Chico, cumpre muito bem a sua missão. E não somos todos nós que cumprimos a nossa tarefa, a nossa programação reencarnatória, tão bem como o verme se desincumbe do seu dever. E aí Chico, uai, meu irmão, e passou a se declarar um subverme, menos que um verme. E a gente se achando bonzão. Está lá na Revista Espírita. Kardec pergunta ao Espírito Bernardo Palenzzi, ele está falando sobre como seria a vida em Júpiter, no planeta Júpiter, que seria um mundo mais avançado, segundo aquela informação, né, que a gente precisa sempre analisar com carinho, com cuidado. E aí, Kardec pergunta assim: olha, se o povo mais adiantado aqui da Terra fosse transferido para Júpiter, qual seria a posição que eles ocupariam lá? Que lugar que eles estariam lá nesse mundo? E o Espírito Bernardo Palenzzi, pelo médium Vitória Sardin, vai responder: a mesma posição que entre vós ocupam os macacos. Ou seja, lá em Júpiter, o povo mais adiantado, né, que dá até aqui, a nata aqui, por exemplo, de hoje da América, da Europa, lá seria considerado como hoje nós consideramos os animais. Veja como nós estamos longe da perfeição. Temos um vernizinho só de civilização. Somos espíritos ainda atrasados. Aqui é a predominância do mal e não do bem. Então daí a importância da humildade verdadeira e da consciência que precisamos trabalhar, servir, perdoar e amar sempre. Jesus falou que no final dos tempos ele retornaria em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, passaria à esquerda os cabritos e passaria à direita as ovelhas, os benditos, meu Pai.
E ele estabeleceu um único critério. Qual foi esse único critério para saber quem vai ser expulso daqui do planeta, quem vai emigrar daqui para outros mundos, outras esferas, outros planos, onde haverá choro e ranger de dentes, não é? Ou seja, saudade, choro, não é? E a pessoa vai sentir a falta desse paraíso que está se tornando cada vez mais a Terra, que ela vai avançando, se tornando um mundo de regeneração. Daqueles outros que poderão continuar reencarnando aqui na Terra, que se tornará um mundo muito melhor, os mansos herdarão a Terra nos dias de Jesus, e ele vai, e a Terra, e também em outros planos superiores. Então, qual foi o único critério que ele estabeleceu, pessoal, para saber quem vai passar à esquerda ou à direita? Benevolência? Não, quase. Não é amar-vos uns aos outros, não. Uma alma se salvou. O que é que Jesus falou? Tive fome e tu me deste de comer. Tive sede e tu me deste beber. Eu estava nu e tu me vestiste. Estive preso ou enfermo e tu foste me visitar. Estava peregrino e tu me hospedaste. Então não precisa ser evangélico, católico, espírita, budista, não precisa ser batizado, nada disso. Porque o reino de Deus não vem com aparência exterior. Mas ele pede somente caridade, somente para combater o vício mais radical de O Livro dos Espíritos, questão 913, que é o egoísmo. Então, se a gente começar a compartilhar, a ajudar os outros, e os Espíritos ainda vão acrescentar na questão 886 desta mesma obra, quando Kardec pergunta qual o sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E ele vai responder: benevolência para com todos, ver a todos com bons olhos. Ser bom para todos, os bons e os maus, assim como Deus faz chover sobre justos e injustos e nascer o sol sobre aqueles. Indulgência para com as imperfeições alheias, dá um desconto no defeito dos outros. E a terceira coisa, perdão das ofensas. É a caridade moral. Então a caridade da esmola é importante, mas é muito mais importante a gente se doar, saber o nome de quem a gente está ajudando. Ajudar na casa espírita quem está chegando, sofrendo, seja qualquer o trabalho que seja. A André Luiz vai trabalhar como faxineiro em nosso lar. Ele que era médico, orgulhoso e vaidoso. E aqui lá a gente vai ver que ele ganha o mesmo salário. É que nem aqui nos Estados Unidos, aqui está parecido com o nosso lar, não é? Quem trabalha aqui como cleaner ganha quase tão bem quanto o médico. Então vejam, não tem essa distância tão grande. Então, a importância da gente. Então, o Chico dizia: olha, a gente pode ser médio de faxina, médio de limpeza. A gente pode ser médio de transporte, transportando os palestrantes, né? Pode ser médio de hospedagem do palestrante, pode ser médio de livraria, de biblioteca, de cantina. Vamos ajudar. 1 hora de trabalho no bem vale a mesma coisa naquela colônia, nosso lar. Tanto faz o trabalho, porque os espíritos não vão exigir aquilo que a gente não pode dar. Então, tanto faz a gente, 1 hora de ser presidente de casa espírita, 1 hora de doutrinador, dialogador com os espíritos, 1 hora de passe, 1 hora de palestra. Não, 1 hora de faxina tem o mesmo valor para os espíritos. E a casa espírita precisa de ajuda, precisa de regular, ajeitar o ar-condicionado, né? Precisa de contribuição financeira para se sustentar. Vamos ajudar. E Chico sempre ajudou. Então, é a caridade, não é o amor. Porque esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, ensinava Jesus. Então tem que agir. A caridade é o amor em ação. Lá só tem verbos, só tem ações. Foste me visitar, me vestiste, me deste de comer, me deste de beber, me visitaste, me hospedaste. Perdoar, ser benevolente, ser indulgente. Não é só falar: eu sou bonzinho, eu tenho uma boa intenção. Só boa intenção não resolve. Ele não pediu isso, não. Pode até ser ateu, materialista, mas se for bom, está fazendo o que ele pediu. Então a gente sabe a importância da caridade. Chico vai ser esse outro exemplo de quê? De caridade total, de renúncia, de entregar a sua vida. Porque às vezes nós darmos a nossa morte por uma causa, ir para uma guerra, fazer um sacrifício, é fácil. Mas dar a sua vida inteira, como ele se doou para a humanidade, assim como Cristo fez, assim como Francisco de Assis, tudo, né? Depois que se converte, eles se entregam inteiramente ao próximo. E Chico renunciou à sua vida para atender os necessitados. E quando vão perguntar: Chico, qual foi o momento mais importante da sua vida? Ele diz que estava indo pegar um ônibus
E há duas versões que era um compromisso muito importante. Ou ele ia ter... Uma versão diz que ia ser um emprego, que tinha poucas vagas, e quem chegasse logo ia garantir a vaga, e uma pessoa lhe indica, e ele vai. E se perdesse aquele ônibus, não tinha outro, ele ia perder o emprego, que ia ganhar 3 vezes mais. Outros dizem que não, que ele tinha um compromisso, que ele tinha que assinar alguma coisa também, que ele ia se prejudicar muito se não fosse. Ele está indo, ela está na calçada esperando o ônibus. Quando o ônibus está se aproximando, ele vê uma criança longe gritando: seu Chico, seu Chico. Aí ele pensa: espero a criança ou apanho o ônibus? O ônibus passa e ele resolve atender a criança. Fica preocupado, se abaixa: o que foi, meu filho? Seu Chico, eu queria lhe dar um beijo. Aí ele diz: então me dê, meu filho, me dê vários beijos. E o menino tirou uma daquelas florzinhas que tem em qualquer canteiro no meio da rua, assim. Seu Chico, eu trouxe uma rosa do jardim do céu para você. Diz que naquela hora Chico sabia que ele tinha feito a escolha certa. Ele sabia que viera à terra para ajudar os necessitados. Para não pensar nele em primeiro lugar, não. Mas sim, sempre nos outros, nas crianças, nos sofredores, nos obsediados, nas mães com o coração dilacerado. Ele renunciou, ele deu a vida em favor da humanidade. É mais do que os mártires fazem. Então vejam que Chico é um grande Nazareno. Então quer dizer que é para a gente ser igualzinho a Chico? Não, pessoal. Quem é o nosso modelo? Jesus, né? Jesus é o Espírito mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir de modelo e guia. Está lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus era diferente do Chico. Jesus era mais firme, né? mais corajoso, enfrentava os fariseus, uma série de outras qualidades que a gente também precisa desenvolver. Muito maior médium do que Chico. Ele via os espíritos, escutava, levitava, curava os enfermos, profetizava. O maior médium, o maior paranormal. Faculdades anímicas também, que independem dos espíritos, né? Como a profecia e outras. Ele foi o maior médium que o mundo já conheceu. Kardec disse: Jesus foi o médium de Deus, ou seja, transmitia a mensagem do próprio Criador, porque o Evangelho é o código universal do universo, né, para a humanidade. Então, o nosso modelo é Jesus, mas Chico veio nos ensinar muita coisa que a gente estava precisando, que era o trabalho, a humildade, a obediência, a resignação, que às vezes a gente se revolta, né? A gente está com uma doença, e aí está com depressão e fica revoltado. Como eu fiquei uma época. Eu fiz o tratamento espiritual em Fortaleza. Né? Depois que eu me tornei espírita, eu fui ateu, graças à depressão fui buscar ajuda. Fiz o tratamento espiritual, melhorei, fiquei curado. A minha psiquiatra disse: você pode tirar o seu remédio. Passei 4 anos sem tomar medicação, passei num concurso público, tudo, fui morar em Brasília, uma cidade maravilhosa. Mas comecei a ficar com saudade da família, dos amigos, das praias lá do Ceará. E de tanta parte linda desse planeta maravilhoso. E aí comecei a ficar romântico, porque eu descobri que esse negócio de depressão, esse povo romântico antigamente era tudo depressivo. Só que antigamente era chamado romântico, era chique ser romântico, ser poeta, ser escritor, não é? Músico, compositor, pintor, enfim, dramaturgo, todo esse povo, todo bom aí, os biógrafos, todos estão dizendo, era tudo depressivo. Até Sócrates e Platão, Aristóteles vai revelar que tinha momentos de depressão. E aí eu comecei a ficar romântico e comecei a... Poxa, eu tinha feito tratamento espiritual, esse negócio de espiritismo não funciona não? Aí o Espírito Samuel Lucas, pela inspiração, veio dizer: Nazareno, é porque Deus é soberanamente justo e bom. Naquela época em Fortaleza foram atendidos alguns espíritos que você prejudicou, meu filho. E agora que a gente viu que você já tinha feito o tratamento espiritual, a reforma íntima, estava trabalhando no bem, né? Estava orando, estava se esforçando, estudando bastante e tal, né? Dando palestras. Agora que a gente viu que você já estava mais fortinho, a gente disse: manda vir mais uma parte da turma aí que ele prejudicou. Então vá julgar, vá buscar novamente o tratamento espiritual, vá buscar o tratamento médico. Eu voltei ao tratamento médico, estou usando medicação até hoje, me faz muito bem, até a gente acertar o remedinho correto. Experimentem, vocês vão encontrar um bacana, né? Chico usava remédio, mas é melhor do que Chico, não é? Ah, não, eu não vou tomar remédio, não sou espírita. Ah, então você não toma nem mais anestesia, vai no dentista, vai fazer cirurgia, não peça mais anestesia. Você é espírita, não precisa de remédio. Chico dizia que Deus inspirou os homens de ciência para nos trazer o alívio para as dores, para o sofrimento. Humildade.
Ele dizia que 50% da cura chama-se aceitação. Aceitar a doença. E que os outros 50%, a outra metade, vem com o tempo, vem devagarzinho, porque a doença já é o tratamento para o nosso espírito. Ela funciona, nos ensina André Luiz, por Chico Xavier, como um dreno das imperfeições, das desarmonias que trazemos no nosso corpo espiritual, no perispírito, que Allan Kardec chamou. Que a reencarnação no corpo material é como se fosse um carvão milagroso, está lá no livro Entre a Terra e o Céu, que vai absorver como uma esponja essa imperfeição. Então, a doença, em verdade, é o tratamento para o nosso perispírito, para o envoltório, com o modelo organizador biológico, corpo espiritual, corpo incorruptível, como chamava Paulo. Também várias civilizações conheciam o perispírito. Então, a doença, a gente vai encontrar, como Jesus faz. E Chico dizia, olha, Jesus prometeu o alívio, não prometeu a solução de todos os nossos problemas, não. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Prometeu alívio. Vejam que ele acrescentou: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, esqueça um pouquinho de você, pare de olhar para o seu umbigo. Tome a sua cruz, a sua expiação, não é? A sua doença, a sua depressão, o seu marido, a sua esposa, a sua sogra, a sua nora, não é? O seu presidente de casa espírita, o seu chefe de trabalho, não é? Tome a sua cruz, vem e me segue. Ou seja, faça o que eu ensino. Ele não disse, me dê a sua cruz, o seu maridão que eu vou carregar para você, não foi? Não. Tome a sua cruz. Então vejam que a doença, que tudo vem, de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Como ensina Paulo. Então, Chico vai mostrar a resignação diante da doença, do olho, das enfermidades, da angina e tudo. Dormia muito pouco. E o pessoal diz, Chico, como é que você consegue? Não é? Ele ia dormir de madrugada, bem cedo já estava de pé. E tem uma foto dele tomando café e sorrindo. Aí um palestrante de Fortaleza mostrou essa foto e o pessoal disse, o que foi? Chico gostava de tomar café? Não, tem um detalhe. Essa foto foi batida às 5 horas da manhã. Chico estava há quase 30 horas atendendo os necessitados. E ele está tomando café e sorrindo. Era o contentamento em servir. Qual era a sua maior alegria, Chico? A minha maior alegria é ser médium. Paradoxo para mim. Eu vejo gente com medo, né, da mediunidade. Chega aqui no centro espírita, não tem como tirar esse negócio de mim, não? Né? Pode haver a perda ou a suspensão da mediunidade, se a gente utilizar mal, mas ela é uma bênção, ela é uma ferramenta, uma reencarnação com a mediunidade bem trabalhada, vale por duas, ensina Joana de Ângeles por Divaldo Franco. Os maiores santos, profetas, todos eram médiuns. Então a gente usa essa mediunidade e faculdade para ajudar também os espíritos sofredores. Não é para trazer mensagem, correr do além, não é para comprovar que o espírito é aquele mesmo, não. Não, isso aí já foi feito por Kardec. Agora a gente vai fazer o quê? Atendimento a espírito sofredor. Vamos fazer atendimento a espíritos que estão com ódio, com vingança, não é? Fazer a desobsessão. Então a gente vai aprender como o Chico foi. E ele atendia muitos espíritos atrasados. E incorporava, não é? Um termo que não é muito preciso, a psicofonia, e ele também tinha, então, esse trabalho como médium. Que, olha, pessoal, o trabalho social tem muita gente fazendo já. No Brasil hoje já tem muitas ONGs, o próprio governo distribui, né, trabalhos, projetos sociais, tem bolsa isso, bolsa daquilo, carteira não sei do quê, tem todo tipo de bolsa para você imaginar. Mas o que precisa mais o quê? De pessoas para atender os espíritos, de médiuns, de pessoas para divulgar a doutrina espírita, de centros espíritas para mostrar a mediunidade com Kardec, que é completamente diferente dessa mediunidade que a gente vê aí nos Estados Unidos, o pessoal falando um monte de bobagem e desmoralizando a mediunidade. Por quê? Porque não conhece o livro dos médiuns. Porque os espíritos nada mais são do que as almas dos homens que viveram aqui na Terra. Não quer dizer que eles sabem muita coisa. Não conhecem as obras de Chico Xavier. Então precisamos de divulgadores, de trabalhar, porque a maior caridade para a doutrina espírita, dizem alguns, é a sua própria divulgação. O Emmanuel diz no livro Estude Viva que o Espiritismo solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Então o que é que o Chico mais fez no Brasil? Divulgar a doutrina espírita.
Não é? O trabalho social era mais para chamar a atenção do público para ele conquistar, né, o respeito das pessoas. Claro que é o amor em ação, mas ele fazia aquilo naturalmente, mas a missão maior dele era o que? Ele escrever livros. Ele passou de sessões de materialização com o médium Peixotinho, e depois Emmanuel diz, olha, as materializações podem até convencer alguns incrédulos, mas o livro é sementeira vasta de bênçãos, que irriga imensas lavouras. A partir de hoje, Chico, você não vai mais participar, porque é um desgaste muito grande, muito perigoso, muito difícil estar lá nos livros, nos domínios da mediunidade, Missionários da Luz, como é, do ponto de vista espiritual, uma sessão de materialização. Como é complicado, difícil e perigoso. Para o próprio médium também. Então, ele vai preservar e o Chico vai escrever. Divulgar. Porque as palavras também podem até convencer, mas é o exemplo que arrebata as multidões, ensinava o Sol de Assis, que deixou 200 mil seguidores, sem televisão, sem rádio, sem livro, sem internet, sem jornal, sem microfone, sem filmadora, sem nada. Sem YouTube, nada. Só com a força do exemplo. Então Chico não era só um teórico também, não. Ele praticava, exemplificava, fazia. Então vejam quantas qualidades Chico vem trazendo para nos ensinar, para nos ajudar e trazer tantas bênçãos para todos nós. Então vamos ver alguns lindos casos de Chico Xavier, para a gente sorrir um pouquinho, já que ele era tão alegre, tão feliz, não é? A gente, Nazarena, morre de medo de ir para o umbral. E o que é que Chico dizia? O Chico dizia assim, tinha um grupo assim, perto dele, disse, olha, minhas irmãs, quando eu desencarnar, eu quero ir para o céu. Aí as irmãs, olha, Chico, quando você for para o céu, lembre-se da gente, por favor. Aí eles acham que vocês não entenderam. O céu que eu estou me referindo é uma sigla, significa Centro Espírita Umbralino. Eu quero ir trabalhar como médium no umbral. Olha que diferença. A gente morrendo de medo para lá. E Chico querendo ir trabalhar como médium no umbral. Além de quem cuida de crianças, quem trabalha nas regiões umbralinas ganha também bônus hora em dobro. Então não tenham medo de ir para o umbral não, pessoal. O Espírito Samuel de Nazareno no umbral é como se fosse um spa. Você sabe o que é o spa? Aquele lugar, né, chique que a gente paga para o quê? Para passar fome. O povo acordar a gente bem cedo, né? Nazareno, acorda, né? Vamos correr, vamos malhar, vamos nadar, não sei o quê. Tal. O spa é bom, é coisa boa. É ótimo porque a gente emagrece, fica sarado, melhora a autoestima, melhora a saúde, melhora o colesterol, diabetes, hipertensão, tudo melhora, arruma até mais emprego, porque quando está em forma física, tem pesquisa mostrando que a pessoa arruma mais emprego. Melhora o relacionamento, melhora tudo, sono, tudo, saúde. Economiza com remédio, com médico, com tudo. Tem mais disposição. O spa é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Uma coisa boa. Então ele vai dizer assim, olha, o umbral é como se fosse o spa do espírito. Lá a gente vai queimar as gordurinhas do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da indiferença, não é? Dessas bobagens que a gente alimenta aí na terra. E você não tem medo de ir para o umbral, não, diz um expositor lá de Pernambuco. Aí todo mundo, por que, Fred? Frederico Menezes. Porque lá vai estar assim de gente conhecida. Você vai ver o povo, até o povo do centro espírita. Mas você aqui, pois é. Marisa, você aqui, querida. Pois é, meu amigo, fazer o quê? Não é aqui aquelas pessoas complicadas, aquela senhora que você não gosta, aquela sogra, aquela nós. Ah, você, eu tinha certeza que você vinha para cá, aquele chefe complicado. Né? Então por que a gente vai ficar lá sofrendo? Que nem André Luiz ficou 8 anos lá, não é? E não conseguia ver os bons espíritos. Por quê? Porque ele ficou num padrão vibratório tão baixo que ele não conseguia ver Clarence. A sua mãe, que desde sempre velava por ele, não conseguia. Por quê? Então a gente vai ficar lá chorando, se lamentando? Não. Então já falei lá em casa, Fernanda, quando eu desencarnar, eu quero que coloque um crachá, uma placa escrito bem grande assim, trabalhador. Que é se por acaso eu passar algum tempo lá no umbral, e o pessoal, mas Nazareno, você, que era um palestrante internacional, Sobral é uma cidade lá do Ceará, você aqui, eu disse, mas estou aqui a trabalho. E vamos trabalhar, vamos aplicar paz, vamos fazer tratamento espiritual, estudo evangelho segundo o espiritismo, né? O estudo do ciclo introdutório da doutrina, estudo sistematizado, enfim, vamos fazer bem, aplicar paz e tudo. A gente vai fazer tanto bem que os maus espíritos tiram essa turma daqui ligeiro, manda eles para qualquer colônia que for, né? Então floresça onde for plantado. O umbral é sempre transitório e não é todo mundo que passa no umbral, não. Né? Dona Laura, por Chico Xavier, vai dizer que ela se tornou viúva e com filhos pequenos aqui na Terra muito jovem e desencarna e vai direto para o nosso lar. Friedrich Figler, no livro Voltei, de Irmão Jacó, ele diz que também é
assistido por Bezerra de Menezes, passa por uma ponte luminosa e vai direto para uma colônia espiritual superior. E muitos espíritos não passam pelo umbral. Então não vai ser história, todo mundo vai. Não, se a gente for, vai ser como? A trabalho, né? Vamos chegar lá para trabalhar. Agora, a gente vai esperar desencarnar para ir para o spa lá. Não, pessoal, vamos resolver o negócio aqui agora. Apressa-te para pagar o que deves. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te coloque na prisão, não te entregue ao juiz, o juiz te leve ao ministro da Justiça, para que ele não te coloque na prisão, porque eu vos digo em verdade que dali não saireis até que tenhas pago o último ceitil. Então vamos lá, de hoje, vem tu e me segue agora. Hoje. Jesus há 2000 anos está falando isso. E a gente com os ouvidos moucos. Então vamos fazer como o Chico fazia, trabalhava, não é? E queria ir, não é? Para o umbral. Então ele vai falar isso também. O que mais, por exemplo? Lindos casos, vamos ver. Chegam 2 ladrões e assaltam Chico Xavier. Numa época que ele estava numa situação muito difícil, né? E aí o ladrão, você tem dinheiro? Aí ele, não, olha, toma aqui todo o dinheiro, mas por favor não me façam mal. Não me machuque, porque eu tenho muitas crianças para cuidar. Os seus irmãos, os irmãos de segundo casamento. E ajudavam muitas pessoas. E lá ele está falando, então olhando para ele, ele estava lá com o sapato, a boca do sapato estava aberta, arrebentada assim, parecia um jacaré, né? E o ladrão falou assim, mas ele está pior do que a gente, esse cara aqui. E só tem esse pouco dinheiro, só tem, infelizmente, mas não me façam mal não, por favor. Aí o outro diz, mas você é Chico Xavier? Eu sou Chico Xavier. Aí um, que era mais bonzinho, né? Tem sempre um bom ladrão. Aí diz, não, então vamos fazer o seguinte, olha, vamos ajudar você. Olha, você aí que está com... Eram 2 ladrões. Você pegou outra arma e diz assim, olha, o dinheiro que você tem, me dê aqui. Eu falei, o que é isso, rapaz? Você está ficando louco? Me dê aqui, toma aqui, seu Chico Xavier. Você vai ajudar os pobrezinhos. E aí você está ficando louco. Não, rapaz, vamos embora. Esse cabo aí é do bem. Aí, quando eles foram saindo assim, Chico agradecendo, meus amigos, que Deus os abençoe. Aí o bom ladrão olhou para trás e disse, mas Chico, você acha que nós somos ladrões? Será que Deus vai nos abençoar? E meus amigos, Jesus escolheu deixar a terra ao lado de 2 ladrões. Então vejam, não é, como ele atendia a todos. Não falava das prostitutas, não. Ele chamava as prostitutas de as nossas irmãs que comercializam as energias do sexo. E quando foi levado uma vez, sem saber, levaram ele para lá para constrangê-lo. E aí colocam ele dentro de um prostíbulo, de um bordel. E aí ele chega lá e o que é que ele faz? Se fosse a gente, o quê? Ou saía correndo, né? O que é que vão pensar de mim? Não é? Eu aqui? Ou então aproveitava lá para beber, para farrear, fazer tudo que não deveria, né? E o que é que Chico faz? Está lá com as pessoas, e uma das irmãs, você é Chico, sou. Aí vamos fazer um evangelho? Aí elas vamos. Aí fecham o bordel naquele dia. E está lá no filme, inclusive, né? O filme tem umas licenças poéticas, mas lá e vão fazer o evangelho lá dentro de um prostíbulo. Outra vez, um parente do Chico querendo constrangê-lo, pega uma revista dessas mulheres despidas e coloca aberta assim, na frente dele. E ele, com toda a naturalidade, fica folheando, admirado, né? Meu filho, tudo que Deus faz é lindo, não é? Olha que homem extraordinário esse. Veio nos ensinar aqueles que são limpos de coração, puros de coração, porque estes verão a Deus. Jesus nos falava, os olhos são a lâmpada do corpo. Se teus olhos são bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se teus olhos são maus, todo o teu corpo estará em trevas. E se a luz que habita em ti são trevas, quão grandes serão essas trevas? Então só Chico só enxergava a bondade nos outros. Só as virtudes, elogiava. E a gente não, parece que é proibido elogiar, mas falar mal pode, né? Todo mundo desce a lenha. Ninguém pode errar se alguém falar uma bobagem, pronto, nunca mais vai ter chance, nunca mais. E se reencarnar, descobrirem que ele é reencarnado, não pode, esse cara não pode mais trabalhar, esse cara é antidoutrinário, assim. E a gente vai errar, porque nós somos falíveis. Os médiuns, sobretudo, nós que somos portadores de alguma faculdade mediúnica, vamos errar muito. Kardec perguntou lá no livro dos médiuns, qual seria o conceito do médium perfeito? E os espíritos respondem, perfeito? Não é uma palavra adequada ao vosso mundo. Poderíamos dizer, no máximo, bom médium.
e o bom médium, aquele buscando sintonizar sempre com os bons espíritos, tenha sido o menos enganado. Quer dizer, Nazareno, que todos os médios seremos enganados? Sim. E Chico Xavier foi enganado. E ele perguntou: Emmanuel, por que você permitiu que espíritos maus me enganassem? Para que você saiba que você não é infalível e mantenha sempre a humildade. Aí ele dizia: médio tem que ter lápis e borracha. Você errou, apaga, não tem nenhum problema. Corrigiu, aceitou corrigendas, por exemplo, de Herculano Pires. Várias. Era a humildade que a gente tem que ter. E aí alguns dias, olha, Chico, você está ficando muito vaidoso só porque ele foi para a televisão. Depois de 100 livros psicografados, Emmanuel autorizou que ele fosse para o Pinga Fogo. E aí as pessoas disseram que ele estava vaidoso porque ele botou uma peruca. O filme é uma licença poética, não foi daquele jeito, não. Chico, né, era feinho, pessoal. E nascer feio é uma benção. É proteção espiritual. Olha como o espiritismo é maravilhoso, como traz a alegria de viver. Os missionários de Jesus, se vocês analisarem, eram todos feinhos. Olha, Madre Teresa era bonita? Não, fisicamente não. Irmã Dulce, da Bahia, também não. Chico Xavier, mulato, estrábico, cabelo encaracolado, e ainda ficou careca. Baixinho, não é? E tantos outros. Francisco de Assis diz que era feio de doer. Maceu pergunta uma vez: mas por que todos te querem seguir, Francisco? Por que todos querem te ouvir? Porque tu não és belo, não és rico, não és nobre, não és homem de ciência. Por que todos querem estar contigo, querem te seguir? E ele diz: porque os olhos de Deus não encontraram criatura mais vil, servo mais inútil, e me utilizam para confundir a riqueza, a força, a nobreza e a beleza, para que o homem saiba que toda criatura toda virtude vem de Deus e não da criatura. Então, quem reencarna feinho aqui na Terra está protegido, está bem, está ótimo, está feliz. Olha que maravilha que é o Espiritismo. E aí Chico está lá, né, feinho, e aquele muito frio lá no interior de Minas Gerais. E aí Emmanuel diz: olha, você deve usar uma peruca. Ele vai botar uma peruca. Por quê? Porque você não tem o direito de enfeiar o mundo. E o pessoal, né, no filme fica parecendo que Chico não era vaidade, não. É um aconselhamento de Emmanuel para proteger do frio, de tudo. Tem outras dicas também, mas era principalmente isso. Então, vejam quanta coisa importante e bacana ele vai nos ensinar. A pessoa pode fazer cirurgia plástica? Pergunta no Pinga Fogo, ele diz que pode, não é? Se não for um exagero em excesso, a pessoa vive só para cultuar o corpo, porque a gente tem que cuidar do corpo, diz Emmanuel, como se fôssemos viver 200 anos. Saúde, alimentação, atividade física, né, tudo. A serenidade que a disciplina produz, em vez da ansiedade, do estresse. E cuidar da alma, como se fôssemos desencarnar amanhã. Os senhores estão prontos para desencarnar amanhã? Então vejam, não é? Como ele vai nos ensinar tantas coisas lindas. E ele vai falar, não é? Vai trazer tantas informações maravilhosas, não é? Contando com alegria sempre, fazendo graça com seus problemas. E um dia ele está lá psicografando, Bezerra de Menezes trazendo um receituário mediúnico, atendendo muitos enfermos e o seu olho doendo muito, sangrava. E depois que Bezerra de Menezes vai embora, ele continua lá psicografando, ao seu lado está o espírito irmão Flores, e ele vai perguntar: ô irmão Flores, peça ao doutor Bezerra que retorne, porque eu não estou aguentando a dor nos meus olhos. Aí o mensageiro parte velozmente, de repente surge um clarão, o médico dos pobres, e diz: mas Chico, por que você não falou para a gente que seu olho estava doendo? A gente lhe aplicaria um passe para aliviar o sofrimento. E ele diz: não, doutor Bezerra, porque eu não mereço. Porque eu sou apenas uma besta tentando cumprir a sua missão, a sua tarefa. E Bezerra sorriu e disse: mas Chico, se você é uma besta, o que é que nós somos? Ah, doutor Bezerra, você é o veterinário de Deus. Vem cuidar da besta, Chico Xavier, que não dá conta do seu trabalho. Estava sempre brincando, né? Com as suas mazelas, com as suas dificuldades. Sempre contando causos, piadas singelas, né? Levando alegria para as pessoas, esperança, conforto, mesmo sofrendo, mesmo doente, mesmo com tantas dificuldades. Então Chico veio nos mostrar essa história. Está lá no avião, não é? Tem lá, narra no Pinga Fogo, vocês devem assistir, é uma passagem linda também. Ele está lá no avião e o avião começa a sacolejar, passa por turbulências. Então o comandante começa a dizer: olha, isso é um fenômeno apenas chamado vento de cauda, e apenas nós vamos chegar no nosso destino mais rápido.
Aí o povo diz, eu já sei, vamos chegar do outro lado do mundo, né? Do outro lado da vida, mais rápido. E começa a fazer aqueles piruetas, e o povo passando mal, e chorando, e gente vomitando, e aquelas coisas, aquele solavanco, avião pequeno, 1959, e Chico lá desesperado também, e ele começa a ficar apavorado, e o pessoal começando a rezar, ele diz, eu vou rezar também, e ele começa a dizer, aí o pessoal gritando, e ele também, socorro, meu Deus, socorro, e tal, Nossa Senhora, socorro, e tal. Aí depois de 20 minutos, o Espírito Emmanuel aparece. Chico, o que foi que houve? Eu escutei o seu apelo. Emmanuel, você não está vendo? Nós estamos aqui nesse perigo, nós estamos correndo, não estamos correndo risco de morte, perigo de vida? Sim, é verdade, vocês estão correndo risco de morte, Chico, mas o que é que há com isso? Isso não é nenhum privilégio. No planeta há muita gente em risco de vida. Mas agora, Emmanuel, é a hora da morte, e eu estou sofrendo, eu sou uma pessoa humana, eu também estou com medo. Mas Chico, você não acha que não deveria ser o momento de você testemunhar a sua fé em Deus, na imortalidade da alma, em vez de afligir as pessoas com o seu sofrimento? Aí eles, não, mas eu não aguento, eu estou sofrendo muito e tal. Olha, então pelo menos morra com a educação. Aí ele disse, eu queria saber como é que se morre com a educação, não é? E aí ele disse que continuou gritando, socorro, meu Deus, Nossa Senhora. E aí ele conta isso no ar, no Pinga Fogo, e a multidão, um programa que era para ser de 1 hora, teve 4 horas de duração, a maior audiência de toda a história da televisão, né? Depois teve um segundo, aplaudido de pé, com psicografia ao final, de Ciro Costa, depois de Castro Alves, belíssimo, falando do Brasil. E aí a gente vai ver tantos exemplos de Chico. Então ele sempre com essa humildade, com essa alegria, não é? Incorporou certa vez Francisco de Assis. E teve um dia também uma passagem muito importante, né? A gente já está concluindo. Ele estava em sua cidade e seu Juca, um dos seus primeiros patrões, desencarna e estava sendo levado no rabecão. O caminhão dos indigentes ia ser enterrado sem nem direito a um caixão. E ele, quando sabe daquilo, a família em condições muito miseráveis, ele diz, não, isso não pode acontecer. E ele também não tinha dinheiro, o que é que ele vai fazer? Ele pega o chapéu, vira e sai na rua pedindo esmolas. E as pessoas começam a saber, eles só peçam para guardar um pouquinho, que eu vou arrumar algum dinheiro para comprar um caixão, porque ele foi tão generoso, foi o meu primeiro patrão, ele ganhava um salário de miséria, mas ajudou a sustentar nossa família. E aí saiu nas ruas pedindo esmolas. E as pessoas começaram a se comover. O seu pai sobe da história e diz, Chico, pare com isso, você pedindo esmolas. Mas ele não, ele continua firme. Aí ele encontra um cego, cujo apelido era Seu Nego. E quando ele encontra, onde é que você vai, Chico, com essa pressa? Seu Nego, é que o seu Juca, o meu patrão, ele desencarnou. E ele está sendo enterrado como indigente agora. Aí diz que ele percebeu naquela hora, nos olhos apagados daquele homem cego, como se escorresse uma lágrima. E ele vasculhar todos os seus bolsos e todas as esmolas que ele tinha recebido naqueles dias, ele doa, tome Chico, para ajudar no enterro do seu Juca. Um mendigo cego doa para ajudar Chico Xavier. Daqui a pouco está toda a cidade sabendo o que acontecia. E ele consegue pagar o caixão do seu Juca. E aí retorna para casa e vê o seu mentor Espírito Emmanuel sorrindo e feliz. Como um dia Francisco também esmolando, vai chegar na casa de um homem muito rico, estender as mãos, será que o senhor tem uma esmola? E o homem cospe-lhe as mãos. E ele, com toda a sinceridade e humildade, diz, meu senhor, muito obrigado, porque isto é verdadeiramente o que eu mereço. Mas será que o senhor não tem nada que possamos levar para os nossos irmãos leprosos? E o homem vê tanta sinceridade em Francisco de Assis, que chora também, se emociona e ajuda os nossos irmãos ancenianos. Então Chico, até esmolou. E a gente fica com vergonha de ajudar, de pedir ajuda, de se unir, de fazer campanhas, de colaboradores. As casas espíritas precisam. A gente não tem dízimo, não é nada obrigatório, tudo é voluntário. E a gente fica com esse receio quando o Chico sempre fez de tudo para ajudar. Então a gente vai ter, não é? Ele, quantas vezes então vai ter outras histórias lindas e engraçadas que a gente não vai ter tempo aqui de fazer. Mas para encerrarmos então, contar a última história.
Quando, certa vez, Chico ajudava um grupo que ficava muito pobre. Eu falei que a gente precisaria de um mês para contar, pelo menos, os tópicos principais de Chico, não é? E aí, eles ajudavam um grupo muito pobre que ficava debaixo de uma ponte, a alguns quilômetros da cidade. E naquele dia, naquela visita mensal, eles estavam sem nada nas despensas, não havia nenhum alimento, nem remédio, nada para levar. E Chico ora, então, Dr. Bezerra de Menezes aparece e diz: Chico, coloque então algumas garrafas de água e nós vamos fluidificar para levar aos nossos irmãos. Chico impunha suas mãos que chegavam, não é? A água chegava a ficar leitosa com os fluidos de efeitos físicos daquele médium extraordinário. E aí ele então leva as águas com um grupo de voluntários, desce até ali o local, debaixo da ponte, e enquanto estão lá, um dos voluntários: olha, meus irmãos, infelizmente nós estamos sem nada este mês. Mas Chico pediu a Dr. Bezerra e trouxe água fluidificada para nos ajudar a nos aliviar o sofrimento. E aí um dos senhores que estava lá disse: ah, mas a água nós temos aqui do riacho. Se você não tinha nada, não deveria ter vindo aqui. Isso é um desaforo. Mas uma senhora compadecida diz: meus irmãos, todos os meses eles vêm aqui, nos trazem alimentos, trazem remédios, trazem um consolo. Só porque hoje não tem nada, a gente vai ficar se revoltando. E enquanto eles estavam discutindo, toca uma buzina de caminhão. Pom, 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 pom. É palestra com sonoplastia, não é? Para espantar o sono. E aí eles vão ver, era um caminhão que estava em cima da ponte e perguntaram: o senhor é Chico Xavier? Não, não sou eu. Ele está aí, tá. Trouxeram o Chico. Disse: olha, eu venho em nome de um empresário de São Paulo, que soube do seu trabalho, teve visitando o Senhor, teve o seu filho ajudado pelas suas preces, pelas suas orações e pelo seu trabalho, e ele mandou trazer um caminhão de alimentos para o Senhor distribuir com os necessitados. É a providência divina que nunca nos desampara. E aí, eles sobem no caminhão, distribuem, sobra bastante alimento para ajudar os outros ainda. Mas Chico fica intrigado e pergunta: mas motorista, como foi que você encontrou a gente aqui debaixo da ponte? A tantos quilômetros não havia ninguém em casa? Ele disse: não, mas o senhor não mora no endereço tal, rua tal? Sim, é esse endereço mesmo. Havia um senhor na frente da sua casa, o senhor de barbas brancas, de olhos claros, o senhor de idade. E eu lhe perguntei: o senhor é Chico Xavier? Ele disse: não, não sou eu. O senhor sabe onde ele se encontra? Sim. E apontou o caminho onde o senhor se encontrava. Era Bezerra de Menezes, que se materializava para apontar o caminho daqueles que fazem o bem. Meus amigos, que possamos todos nós ter a honra de um dia os espíritos nobres, quando precisarem de nós, assim como nós sempre pedimos para eles, e eles sempre nos atendem, que eles possam apontar até nós, como apontaram aquele dia o caminho dos justos, para indicar onde pode haver algum socorro, algum alívio, que possamos nós sermos agraciados com a oportunidade, com a bênção de ajudar o semelhante, levando essa doutrina. Tanta gente aí sofrendo com depressão, com obsessão, com pânico, muitas vezes mediunidade, sensibilidade mediúnica. Quanta gente sofrendo com a vida destroçada por um filhinho arrancado de seus braços pelas garras da morte. Quantas pessoas buscando as drogas por a falta de um sentido para a vida. Quantos outros pensando em suicidar-se e cometendo suicídio morrem. 30 mil pessoas por dia, 3 mil pessoas por dia de suicídio no planeta. 1 por minuto. Nas estatísticas oficiais deve ser mais do que isso. E nós fazemos tão pouco. Então o Espírito Samuel nos diz: meu filho, nós devemos muito ajudar na divulgação da doutrina espírita. Como Divaldo certa vez disse: olha, a missão do Espiritismo não é combater a miséria social do planeta, não. Porque a miséria social é consequência da miséria moral. A missão do Espiritismo é combater a miséria moral, o egoísmo, o orgulho, a indiferença, a nossa inércia, a nossa apatia, a nossa inveja, a nossa maledicência, os nossos defeitos. E aí essa grande caridade que a gente pode fazer à doutrina, que é a divulgação, é ajudar as casas espíritas. Porque um dia eu tive sede de conhecimento, de esclarecimento. E tu me deste a água viva, que é o Evangelho de Jesus redivivo, pela mensagem dos Espíritos da codificação. Onde eu tive fome de amor, que é o alimento das almas,
e tu me trouxeste o pão vivo que desceu do céu, que é Jesus, em toda a sua beleza, na revelação kardeciana, onde eu estava nu, despido, e tu me aconchegaste no manto da misericórdia, tu me recebeste na casa de Jesus, no centro, na igreja, no templo, e me aconchegaste na fraternidade, no acolhimento, no atendimento fraterno, onde eu estava preso ou enfermo, vítima dos grilhões do ódio, da vingança, da doença, da depressão, das drogas. E tu foste me visitar trazendo a presença luminosa do Cristo, onde eu estava perdido, sem norte, sem rumo, pensando em cometer o suicídio. E tu me apresentaste Jesus, a luz do mundo, o farol que ilumina nosso caminho, a verdade, a vida em abundância, com toda a riqueza da revelação espírita. Nós podemos fazer, meus amigos, muito mais. E eu vou pedir para o Walter colocar um videozinho. Eu não sei se ele está escutando lá, mas pode colocar o vídeo. E aí, em seguida, a gente só fecha o complementozinho da prece, mas Chico vai fazer uma prece para nós agora. Ele foi apresentado em homenagem a Chico Xavier durante o primeiro Congresso de Medicina e Espiritualidade em Washington, aqui nos Estados Unidos, em 2006. Uma homenagem a Chico Xavier. Tem 4 minutos. Tem uma mensagem na voz do próprio Chico. Algumas imagens. Pedro Leopoldo. Estação de trem. Esse homem, Chico Xavier, um homem chamado amor. Seus irmãos, sempre sorrindo. Chorava sempre junto com as mães, sofrendo. Mas tinha Emmanuel como seu mentor, para lhe ensinar o trabalho, a psicografia segura com Jesus e Kardec, trazendo livros que iluminariam nossas almas, que nos apontariam o caminho, trazendo em detalhes tudo que o Mestre nos falava. Eis que vos enviarei um outro Consolador, o Espírito da Verdade, o Paracleto, que o mundo não conhece nem pode perceber, mas que vós o conhecereis. Ele vos lembrará de tudo o que eu disse e vos ensinará muito mais. Ele permanecerá convosco até a consumação dos séculos. E Chico vem complementar a revelação de Kardec, o Consolador prometido por Jesus para muitos. Trabalhando infatigavelmente.
prece do servidor do Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. Então, agradecendo esse momento, agradecendo a Jesus pela presença de Chico Xavier, que vai pedir no seu último desejo de desencarnar no dia que o Brasil estivesse em festa, em alegria, para que não sofresse com a saudade daquele amor que brilhou entre nós. E no dia 30 de junho de 2002, há 10 anos, ele veio despedir-se da terra quando o Brasil festejava o pentacampeonato de futebol. Obrigado, Chico, por tudo que tu fizestes, pelo exemplo que nos destes, e ser conosco para todo sempre. E que assim seja.